Meu nome é Beatriz, eu tenho 22 anos e desde a minha infância eu tinha muitos problemas espirituais. Após o meu nascimento das minhas irmãs, por sermos trigêmeas, os meus pais se separaram e minhas irmãs morreram. Então eu comecei a crescer com um complexo, me sentindo culpada. Então eu tinha esses pensamentos de que eu era inútil, de que as pessoas não gostavam de mim. Na hora de dormir era muito difícil porque eu insistia que eu não estava com sono, para mim não ficar sozinha. Quando a luz apagava, para mim era um tormento, porque eu me sentia sufocada. Eu ficava uma voz na minha cabeça, muitas vezes falando para mim abrir a janela, para mim olhar lá para baixo, para mim pular, que eu não ia me machucar. Muitas vezes eu via vultos chamando o meu nome e aquilo era muito assustador. Aí eu fui crescendo, fui entrando na minha adolescência e aí foi onde eu descobri um mundo novo. Comecei a dormir muito na casa de amigas e a gente passava a noite em festas, bebendo, dançando e eu só voltava para casa na segunda-feira depois da escola. E no meio dessas amigas, teve uma que eu comecei a me envolver e a gente acabou tendo um relacionamento. Eu não sabia sobre nada sobre essa parte de sexualidade e foi onde ela foi me ensinando, né, de um jeito ruim, e quando foi ver a gente já estava se envolvendo. E eu comecei a me envolver em brigas, né, assim, em gangues de escolas rivais, de bairros rivais, só para chamar a atenção das pessoas. Ou então ir para uma festa e ir com a menor roupa possível, para todo mundo me olhar. Comecei a sair com gente que eu não conhecia. Cada bairro que eu morava, eu me envolvia sempre com as piores pessoas de cada lugar, só para mim ser popular. Para onde eu passar, todo mundo saber quem era Beatriz. Eu não entendia isso antes, né? Eu achava que era normal da fase de adolescente. Depois que eu fui entender que era por conta desse trauma, desse complexo, que eu me sentia culpada por uma coisa que não foi responsabilidade minha. Eu achava que se eu estivesse no meio das pessoas, se as pessoas gostassem de mim, então eu não ia mais me sentir mal com aquilo. Quando eu estava sozinha era muito difícil, porque assim, era como se tivesse vários pensamentos dentro de mim. Eu não tinha paz. Foi quando eu comecei a me automutilar. Eu deixava minhas unhas muito grandes, começava a furar meu pulso, furar meu braço. Às vezes eu batia minha cabeça na parede, eu começava a bater fraco, e aí vinha uma voz que falava, bate mais forte, porque sua dor não tá passando, isso não tá adiantando. Eu arrancava meus próprios cabelos. E nessa mudança de bairros, a gente foi morar próximo a uma obreira, que era a nossa vizinha. E ela sempre passava e deixava um jornal, cumprimentava, perguntava como a gente estava e fazia o convite para que a gente fosse na Igreja Universal com ela. Até que um dia, conversando com a minha mãe, a gente resolveu ir. Onde a gente foi super bem recebida. Eu tive vontade de conversar com o pastor, conversei com o pastor a princípio. Ele me orientou sobre tudo o que eu deveria fazer, mas ele foi muito claro também ao dizer que era uma decisão minha. E aí a gente continuou indo para a igreja, só que eu não perseverava. Eu ouvia a palavra do pastor, mas eu não obedecia ainda, eu não praticava. Até que um dia, antes de ir para a igreja, quando eu voltei da escola, eu vi que eu estava perdendo a minha oportunidade. Que tudo o que eu fiz para ser popular não estava valendo a pena. Então, eu fui para a igreja naquele dia e realmente eu escutei a palavra. Eu vi o que eu estava fazendo de errado e tive que reconhecer. Foi quando eu decidi me batizar. E depois desse dia foi tudo diferente. Eu me batizei, aí eu entrei para o grupo jovem, onde eu comecei a aprender mais sobre Deus. Foi quando o pastor começou a falar muito sobre o Espírito Santo, que somente o Espírito Santo é que pode mudar uma pessoa. Que o Espírito Santo é a garantia da eternidade, que aquilo que você está fazendo vai durar para sempre, assim como a salvação. Foi quando eu comecei a desejar ter o Espírito Santo, onde eu comecei a abrir mão das coisas, a me santificar, a chamar o Espírito Santo para minha vida. Eu mesma comecei a meditar em casa na Bíblia. No começo eu não entendia muito, mas eu continuava, eu perseverava, porque eu entendia que eu não podia depender só de uma reunião ou só do pastor. E não demorou muito tempo. Depois de uns 5 meses que eu me batizei nas águas, eu recebi o Espírito Santo. Porque eu entendi e eu aprendi que eu não preciso ser reconhecida pelo mundo todo. Eu preciso só ser reconhecida por Deus. Que Deus me reconhecendo como filha dele, eu já tenho o mais precioso, que eu não preciso chamar a atenção do mundo. Olha, o dia que eu recebi o Espírito Santo
foi um dia, assim, que marcou a minha vida. O pastor, ele estava pregando e ele chamou na frente do altar. E eu já estava no primeiro banco. E eu me ajoelhei ali diante do altar e eu comecei a buscar. E teve um momento que o pastor já estava terminando a busca. E eu não queria parar de buscar. Eu queria continuar buscando. E ali naquele dia, Deus falou para mim que era comigo. Era uma paz que não saía de dentro de mim. Uma alegria que todo mundo que olhava para mim dava para ver que eu estava diferente. E depois desse dia, todos os dias eu tenho a mesma paz dentro de mim, eu tenho a mesma alegria. Não é uma coisa momentânea, mas é uma coisa duradoura. Assim, até a minha aparência mudou, porque eu não me aceitava. Eu não aceitava a cor de pele que eu tinha, eu não aceitava o meu cabelo. Então, depois disso, todos os complexos sumiu. Eu era muito explosiva, muito nervosa. Eu passei a ser uma pessoa calma, tranquila. Eu que antes fugia para não ficar em casa, eu passei a ficar em casa, passei a estar mais próxima da minha mãe e da minha irmã. E sobre os meus problemas antigos, problemas de insônia, problemas para dormir, hoje eu não sofro com mais nenhum. Eu fui livre, totalmente liberta. Hoje eu tenho um sono leve e tranquilo. Eu adormeço logo que eu me deito para dormir. Eu não me via estudando, eu não me via trabalhando, eu não me via feliz na vida sentimental, sendo amada por alguém. E Deus mudou isso por completo. Eu conheci um homem de Deus, eu me casei, eu sou muito feliz, eu sou realizada. Hoje eu já trabalho por conta, eu estou estudando na área que eu quero me aprimorar profissionalmente. E tudo Deus tem dado a direção. Hoje eu não me vejo mais incapaz e nem pequena. Hoje eu me vejo do tamanho que Deus me fez para ser. O Espírito Santo, para mim, ele é o meu amigo, mas ele também é o meu professor. Ele é o meu guia. Ele me corrige quando eu estou errada, quando eu estou deixando de dar ouvidos à voz dele, mas ele também me mostra o caminho que eu tenho que seguir. Ele fala, olha, vai por esse caminho. Vai ser difícil, mas eu estou com você. Como eu te disse desde aquele dia, você não está sozinha. Eu não tenho temor da morte, eu não me desespero, ao contrário das pessoas, porque eu sei que a minha alma vai ser salva e eu sei para onde eu vou.